O dia em que o cristianismo foi ousadia e alegria. A gíria que pegou no primeiro século. Cara, isso daqui era um desaforo. Era um desafio daqueles assim... E Paulo que inventou, a coisa pegou e os cristãos levaram a cabo. Você fica aí criticando Paulo. Ah, porque cristianismo legal é de Jesus, o de Paulo não sei o quê. Vem comigo que você vai ver que Paulo era maneiro, cara. Paulo era ousadia e alegria, cara. Eu vou te mostrar aqui hoje e não é com Paulo, hein? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário, porque eu fico falando essas coisas por aqui e, cara, o que eu tenho são vocês, entendeu? Porque, honestamente, o que eu recebo de desconvite de vez em quando, mas enfim, não vamos ficar falando de mim não, porque eu quero falar de Paulo, eu quero falar do apóstolo Paulo, porque se é para agradar ou desagradar, o importante é informar, que é o que eu quero fazer aqui. Muito bem, do que eu tô falando? Que subversão é essa? Que apelido é esse? Que gíria é essa? Cara, vem comigo. Bíblia 365, que você já conhece, aqui no canal todos os dias, um devocional por dia com ela. E hoje, cara, eu vou ler com você Judas, Epístola de Judas, que não é o Iscariotes, tá? Epístola de Judas, que não é o Iscariotes. A gente vai ler o primeiro capítulo, o primeiro versículo, e a gente vai ler Paulo nisso daqui, tá bom? Olha só, Judas, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escreva esta carta aos que foram chamados por Deus, o Pai, que os ama e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo. Isso aqui é o que a gente chama, em análise retórica, epistolar, quando a gente usa assim as técnicas de interpretação de cartas da antiguidade, em geral, não só as da Bíblia, mas as cartas da antiguidade clássica em geral. Essa introdução aqui é o que a gente chama de exordium, ou exórdio. Essa pequena apresentação do autor da carta, com frequência, ela dizia para o leitor a que eu vim. O que eu vim fazer aqui? Que negócio é esse que eu vou te apresentar? E Judas aqui usa uma fórmula que é uma fórmula que se popularizou no meio cristão por meio de Paulo, o apóstolo. Como que isso funciona? Que lance é esse? Do que eu estou falando especificamente? Paulo, escravo de Jesus Cristo. Se a gente for levar em consideração o relato lucano que diz que Paulo é cidadão romano, quando ele escreve especificamente a comunidade de Roma, esperaria-se talvez que ele apresentasse o seu nome como autoridade para que autoritativamente os recipientes olhassem aquela carta e dissessem: essa pessoa é importante, essa figura, ela é uma figura importante. E então, Paulo faria a moda dos romanos e apresentaria o seu próprio nome num composto tripartite, um nome dividido em 3 partes. É o que é relativamente comum num exordium. Entre outras coisas, claro que um exordium pode ter, tem isso, tem esse estilo um tanto diplomático, que na verdade apresenta o autor como uma espécie de embaixador, e um cidadão romano utilizaria o seu nome em 3 partes romano, que conferiria uma espécie de pompa. Muito bem. O que Paulo vai lá e faz? Tá aqui o meu nome tripartite. Paulo, escravo de Cristo. Tá aqui a minha pompa. Esse negócio se populariza, cara. Se populariza de um jeito que Judas, muito depois, usa a mesma fórmula. Mas isso é um desafio ao Império Romano. Isso aqui é uma ousadia e uma alegria de Paulo, que parece a seleção brasileira bailando diante dos adversários quando a seleção brasileira resolve jogar bem, né? Porque não é sempre. Vamos comemorar enquanto tá jogando bem? Vamos pra cima, certo? Cara, isso daqui da parte de Paulo é um lance assim... Sabe tudo que você acha importante na tua sociedade, na tua pompa, no teu luxo, no tudo o quê?
Então é tudo ao contrário. Tô falando pra você, Paulo é legal, cara. Paulo tem umas coisas extraordinárias. E assim, não dá muito pra fugir de Paulo e dizer, mas é que eu gosto de Jesus. Porque se você conhece a cronologia da redação dos escritos do Novo Testamento, você deve saber que o que a gente tem de registrado por escrito foi escrito primeiro por Paulo. Embora o nosso Novo Testamento ele tenha uma sequência em que Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos estão no começo, depois você vai ter Romanos, essa não é a ordem cronológica daquilo que foi escrito, tá? Os acontecimentos da vida de Jesus, obviamente, acontecem antes de Paulo escrever as cartas, mas o relato escrito dos evangelhos a respeito da vida de Jesus são posteriores. O que você tem primeiro escrito? Você tinha tradição oral, o pessoal contando as histórias de Jesus, as comunidades judaicas em Jerusalém, depois comunidades gentílicas em várias cidades aí da Ásia Menor e do sul da Europa, comunidades se tornando comunidades de Jesus Cristo e tudo mais, por meio da tradição oral, as histórias de Jesus Cristo sendo contadas. E aí Paulo escreve para essas comunidades e são os primeiros documentos escritos que a gente tem. Quais são eles? Gálatas e 1 Tessalonicenses. Existe uma discussão qual é o primeiro, qual é o segundo aí. Mas o fato é que nós temos primeiro o que a gente chama de corpus paulino. Então as cartas de Paulo é o primeiro bloco, digamos assim. E depois, cronologicamente falando, nós temos a redação do Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e muito depois João. Tá? Então, em termos cronológicos, começa com Paulo, Judas virá depois também. E no momento em que Judas escreve, essa expressão paulina de desafio ao império, ela já está popularizada. É um desafio ao império, inclusive, do ponto de vista da família de César. Família de César? O que é isso? Que família de César? Do que você está falando? Pois bem, essa maneira de você usar escravo de alguém como título honorífico também era comum. Então você tem o título tripartite, o nome tripartite, fulano, ciclano, beltrano, que é um jeito de apresentar a si mesmo com pompa. Paulo, escravo de Cristo. Então já é uma ironia aí, certo? Já é um deboche aí. Para quem gosta do deboche, Paulo é um tanto debochado de vez em quando. Além disso, quando ele está lá escrevendo para Roma, e Judas está pegando aqui um empréstimo desse negócio que se popularizou, era a gíria do momento. Quando Paulo escreve para Roma, ele está escrevendo para uma comunidade que é cheia de gente que usa o título escravo de César para se mostrar pertencente à grande família de César. A gente encontra aí inscrições tumulares, mais de 4.000 inscrições tumulares, nas quais você tem lá como título honorífico alguém que é escravo de César ou funcionário de César em alguma extensão ou medida, como parte da família de César. E Paulo está dizendo que ele não é escravo de César coisa nenhuma, ele é escravo de Cristo. Judas vai lá, fala a mesma coisa. Judas, escravo de Jesus Cristo. É uma maneira de dar um cartão de visita. Olha só, eu já começo dizendo que o que você vê ao teu redor, o status quo, a maneira como as pessoas pensam as hierarquias sociais, financeiras, a maneira como as pessoas interpretam o mundo, o que elas acham que é sábio, eu vou propor o inverso. E, efetivamente, é isso que os autores do Novo Testamento fazem com muita frequência. É um jeito, eu diria, subversivo de lidar com a realidade, que desafia autoridades, que põe o pescoço, sim, em risco, sem sombra de dúvida. É esse tipo de coisa que fará com que a comunidade cristã seja percebida, sim, como uma ameaça pelo império que mais tarde os perseguirá. Certo? Tá cheio de ousadia e alegria. Tá, Vitor, mas isso é um estudo devocional. Na prática, isso significa o que para mim? Na prática, isso significa que o Novo Testamento ele tem que ser lido de maneira que confronte os nossos confortos, os nossos títulos, as nossas pretensões, os nossos desejos, as nossas pré-estabelecidas convicções a respeito de como o mundo funciona, o nosso trabalho, a maneira como a gente lida com os nossos colegas na academia, nos estudos ou mesmo no ambiente corporativo.
para quem trabalha no ambiente corporativo, na firma, onde quer que você esteja numa repartição pública, tudo isso vai ser desafiado pela leitura do Novo Testamento, de forma que a leitura do texto bíblico, quando a gente assume esse tipo de ousadia e alegria, a gente lê o texto bíblico contra as nossas convicções e não a favor dela. O texto bíblico, ele nos questiona, ele nos demanda reflexão a respeito de como o mundo funciona e como o mundo deveria funcionar a partir de uma ética do Novo Testamento, a partir de uma cosmologia do Novo Testamento, porque aqui Paulo está dizendo o seguinte: você pode colocar quem você quiser no trono, nem César está no trono de fato. Você pode colocar quem você quiser no trono, mas quem está no trono de verdade é Cristo Jesus. Eis o Evangelho. Jesus reina. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Ousadia e alegria. E até a próxima.